Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Produto Interno Bruto do agronegócio no Brasil deve crescer 5% no ano que vem. Essa é a estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. 2024 foi desafiador para os produtores rurais. Um ano com muitos impactos por conta das mudanças climáticas. Seca extrema, catástrofe no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas, queda na produção. O cenário econômico é complexo. Taxa Selic elevada, que pode afetar o Plano Safra, inflação avançando. O dólar mais alto ajuda na rentabilidade das exportações, mas pressiona o custo de insumos importantes. O comércio internacional de produtos do agro ficou estável em valor e em volume se comparado com o ano passado. Até novembro, foram exportados mais de 152 bilhões de dólares em bens derivados do setor, com uma variação negativa de apenas 0,3% em relação ao mesmo período de 2023. A estimativa é que o valor alcance cerca de 166 bilhões de dólares até o fim do ano. Mesmo com todo esse cenário, vamos encerrar 2024 com um PIB positivo em cerca de 2%. E a expectativa é que 2025 chegue a 5%. E esse avanço será impulsionado pelo aumento da produção primária agrícola, com destaque para os grãos e pelo crescimento da indústria de insumos e da agroindústria exportadora. O câmbio, na verdade, ele vai ajudar a potencializar essas exportações. A gente acredita que vai ter um valor de exportação maior, tanto em volume como em valor. Então, acho que isso contribui para ter um PIB em torno de 5% de crescimento. O que pode dificultar realmente é o custo de produção, né, de cadeias que a gente não exporta, aumentando muito o preço, né, o custo da produção e possivelmente algum repasse ao consumidor, né, que possa ter de algumas cadeias mais pontuais. Mas a gente espera, inclusive, que a questão do custo ele possa influenciar muito mais na safra 25-26, né, e não na próxima ao longo de 25. No cenário internacional, os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos devem impactar a balança comercial da agropecuária no mundo. E os desdobramentos devem atingir também o Brasil. O presidente eleito Trump já anunciou que vai colocar medidas tarifárias para impedir o acesso a produtos de alguns países, né, que ele vai proteger a sua indústria e a sua produção local. Então, que o seu foco vai estar para dentro dos Estados Unidos. Isso pode afetar de várias maneiras. Primeiro, os Estados Unidos é o terceiro maior destino das nossas exportações. Estou falando de 7% e é um destino, e ele tem uma característica diferente. Por exemplo, quando você olha a China, ele acaba sendo muito concentrado em alguns produtos. E a União Europeia também um pouco, mas os Estados Unidos é bem diversificado. Então, impacta várias cadeias, caso haja realmente uma reação mais protecionista que prejudique do ponto de vista tarifário e de entrada dos nossos produtos. Então, eu acho que um grande fator que vai influenciar o comércio agrícola internacional no ano que vem é o que vai acontecer com relação à eleição do presidente Trump. A produção mundial de vinho em 2024 pode cair ao menor volume desde 1961, devido às condições climáticas adversas em várias partes do mundo. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o motivo para essa queda seria as condições climáticas adversas em várias partes do planeta. De acordo com as projeções baseadas em dados de 29 países, que representam 85% da produção do ano passado, estima-se uma produção mundial de vinho entre 227 e 235 milhões de hectolitros este ano, o volume mais baixo desde 1961. Se confirmados, os números de 2024 seriam equivalentes a uma queda global de 2% em relação a 2023 e de 13% em relação à média dos 10 anos anteriores. Com 41 milhões de hectolitros, a Itália é mais uma vez o principal produtor mundial, ultrapassando a França, que registrou a maior queda anual entre os vários países produtores. No Chile, o maior produtor da América do Sul, a previsão é de que os volumes sejam 15% menores do que em 2023 e 21%
21% abaixo da média de 5 anos. Esse declínio é atribuído a uma colheita tardia, devido a uma primavera excepcionalmente fria e seca em algumas regiões vinícolas. Com uma estimativa de 2,7 milhões de hectolitros, a produção de vinho do Brasil também pode registrar um declínio. Com oferta limitada, o preço do ovo subiu bastante e o produtor de frango recuperou o poder de compra. A desvalorização do milho e do farelo de soja no mercado doméstico em dezembro e o avanço nos preços do frango vivo vem ajudando os produtores paulistas a recuperarem o poder de compra, segundo o levantamento do CPEA. A relação de troca frente ao cereal esteve desfavorável ao produtor por 3 meses seguidos. O período de festas de fim de ano ajudou a aquecer a demanda pela proteína e intensificou a busca de frigoríficos por novos lotes de animal vivo. Os preços dos ovos têm registrado fortes aumentos no decorrer de dezembro em todas as praças, acompanhadas pelo CPEA. A elevação foi de pouco mais de 23% em relação a novembro. Na maioria das regiões, as médias atuais são as mais altas para o mês, de toda a série histórica do Centro de Pesquisa. Esse movimento é resultado da oferta reduzida no mercado doméstico. Em algumas praças, conforme informações do CPEA, produtores e distribuidores enfrentaram dificuldades para atender os pedidos, favorecendo a alta das cotações, mesmo com a aproximação do final do mês, período em que o volume de negociações tende a diminuir. A Câmara dos Deputados aprovou o terceiro projeto que integra o pacote de corte de gastos do governo. O Proagro agora tem limitações e o governo só vai pagar em subsídios o que estiver no orçamento. O projeto estabelece que o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, seguro rural a pequenos e médios produtores, deve ser executado conforme o orçamento de cada ano. Atualmente, o Banco Central manda conta de alguns subsídios, como o Proagro, ao governo, sem limitação orçamentária. Pelo projeto, o governo só poderá gastar em subsídios o que estiver autorizado no orçamento. O acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia deve favorecer a citricultura nacional. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Na safra 2023-2024, que foi de julho do ano passado a junho deste ano, dados do Comex Stat mostram que a receita obtida com as vendas de suco de laranja ao bloco europeu representou quase 55% do montante. Atualmente, exportar o produto à União Europeia exige uma taxa que varia de 12,2% a 15%, dependendo das especificações, de acordo com a Citrus BR. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja e a União Europeia é o principal destino. O acordo, concretizado agora, depois de 25 anos de negociações, prevê que as tarifas tenham diminuição gradativa até serem zeradas no período de 7 a 10 anos. Metade das importações do bloco europeu tem origem no Mercosul, principalmente no Brasil. Nós sempre mostramos aqui a criação de gado, grandes lavouras e pequenos negócios com agricultura familiar. Agora você confere como é a pesca do bacalhau lá na Noruega. Um mergulho profundo em busca da resposta de um mistério. Alguém aí já viu uma cabeça de bacalhau? Não, nunca vi. Alguém já viu? Você já viu? Eu nunca vi. E por que a gente não vê? Você sabe? Símbolo da culinária portuguesa, o peixe virou tradição na mesa dos brasileiros, principalmente no Natal e na Páscoa. Só que aqui ele já chega salgado e embalado e ninguém nunca vê a tal da cabeça. Para resolver essa questão, viajamos para a Europa. Mas nós não vamos a Portugal. A verdadeira terra do bacalhau fica um pouco mais para cima. É a Noruega. A nossa busca começa em Ålesund, na costa oeste do país. Por causa da corrente marítima, todos os anos, centenas de milhares de peixes descem o Círculo Polar Ártico para fazer a desova aqui. Aqui existe uma pesca considerável. E aqui são as maiores fábricas de produção de bacalhau. Os maiores exportadores de bacalhau estão aqui nessa região. O
bacalhau chega aqui fresco, porém sem a cabeça. O pescado é armazenado em tanques de salmoura, onde são feitas várias salgas. Daqui, o peixe vai para uma câmara de secagem. Essa fase pode variar de 1 mês a mais de 1 ano. Podemos produzir o bacalhau mais rápido, mas a qualidade não será tão boa. O gosto vai ficando melhor conforme o tempo passa. Então vamos experimentar o sabor do bacalhau mais nobre do mundo em um restaurante renomado da Noruega. Tá um perfume impressionante. Esse daqui ele tem camadas que parecem pétalas de rosas. Para ficar ainda melhor, nada como tempero brasileiro, né? A Glória, uma baiana que vive em Ålesund há 24 anos, caprichou pra gente. Então quer dizer que você vai preparar pra gente um autêntico bacalhau da Noruega. A moda baiana. Tem uma mistura aqui nesse prato, então? Tem. O norueguês misturado com baianês. Esse aqui é o autêntico, né? É autêntico baianês. Eu sei que não é bom a gente ficar falando que tudo é bom, mas tá muito bom. O papo tá legal, a comida tá incrível, mas e a cabeça do peixe? Bom, para encontrá-la, precisamos topar uma aventura nas águas frias da Escandinávia. Vamos. A sorte que no barco havia pessoas mais habilidosas do que eu. Esse é um peixe. Pegou. You can help me. Depois de muita procura, aqui está ela. A cabeça do bacalhau. Ele tem essa barbinha aqui, ó, que é característica. Olha só. Procuramos nas fábricas, nos restaurantes, mas foi no mar que encontramos a resposta. A cabeça do bacalhau é cortada ainda no barco de pesca, para que a fábrica não precise salgá-la. Então, com a remoção da cabeça, fica muito mais fácil espalmar o peixe, fazer a salga e preparar esse produto com os teores de umidade desejados pela legislação brasileira. E o valor comercial dela não é tão atrativo quanto o lombo, o filé desse bacalhau. Missão quase cumprida. E agora tá faltando o quê mesmo? O repórter cair na água. Precisa? Precisa. Entendi. Foi mais difícil pular no mar da Noruega do que pescar um bacalhau. Mas no fim, valeu a pena. Eu sei nadar, né? Sei. Muito gelado. É isso. Tomei banho, nadei no mar gelado da Noruega. Compromisso feito, compromisso cumprido. O Brasil deve ter recuperação na produtividade de milho na safra 2024-2025. Segundo a Conab, o total deve chegar a quase 120 milhões de toneladas. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Paulo Bertolini, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, a Abramilho. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Obrigado, Kelly. Um bom dia para você e para todos aí da Record. Paulo, antes da gente falar sobre o ano que vem, qual é a avaliação da Abramilho sobre 2024? Quais foram os principais desafios e também conquistas? Então, Kelly, na verdade foi um ano desafiador, né? Principalmente pela questão climática, que atingiu algumas regiões, reduzindo a nossa produtividade, né? Em função da restrição de chuva. Outras regiões a gente teve um excesso de chuva, que acabou afetando também a nossa produção. Então foi um ano bastante desafiador do ponto de vista climático e também nós tivemos desafios importantes na relação de custo da nossa produção, que ainda vem muito alto em comparação com anos anteriores, né? Então foi um ano difícil,
que a gente vai deixar para a história, mas a gente espera que daqui em diante as coisas possam melhorar e o produtor voltar a ter mais renda com a produção de milho. Paulo, vamos destacar agora um ponto importante, porque na semana passada a Abramilho se reuniu, inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin, para debater aprovações de biotecnologia entre o Brasil e China, é isso? Exato. A gente teve uma reunião com o vice-presidente, né, que também é ministro do MIDIC, e também tivemos anteriormente com o ministro Carlos Fávaro. E trouxemos para eles a nossa visão sobre as demandas que os produtores de milho brasileiro, milho e sorgo brasileiros têm, e também aquilo que a gente fez durante uma missão realizada no mês de novembro à China. Além da Abramilho, que liderou essa missão, outras entidades do agro participaram, fizemos um workshop lá, reuniões inclusive com o vice-ministro da Agricultura chinês, com o parlamento chinês, da área agrícola, existe uma bancada lá também que cuida da área agrícola, e lá nós pleiteamos uma melhor sincronia entre as aprovações de eventos de biotecnologia pela China. O Brasil é muito eficiente nessas aprovações, tem a CTNBio, que é um órgão técnico para isso, e a gente consegue aprovações em torno de 1 ano. Inclusive, existem eventos de biotecnologia solicitados pela China no Brasil, que já foram aprovados rapidamente, ao passo que aquilo que nós precisamos com que eles aprovem tem demorado 4, 5 anos. Nós temos, por exemplo, 2 produtos já na etapa final da China a aprovar. Um deles é em relação à lagarta do cartucho, que é fundamental para o controle dessa praga aqui no Brasil e que a gente está esperando já há quase 5 anos. Então, a gente precisa que esses prazos eles voltem a um razoável, né? E aí oferecemos alternativas de colaboração entre as agências técnicas. Foi até uma sugestão da Embrapa nesse aspecto de evoluirmos nessa colaboração entre os 2 países com o objetivo de encurtarmos essas aprovações pela China. Lembrando sempre que a empresa que tem essa tecnologia no Brasil, qualquer uma delas, que aprova aqui no Brasil, ela só libera comercialmente esse produto para os agricultores brasileiros após que os principais destinos da nossa produção também aprovem. E a China passou a ser um relevante cliente do nosso produto, e aí essa empresa precisa aguardar que a China libere essa produção, esse evento de biotecnologia, para daí sim pôr no mercado brasileiro. Então isso é um prejuízo muito grande, porque são eventos mais modernos, mais seguros, que têm uma função bastante importante na redução de custos na produção brasileira, e que os produtores brasileiros precisam acessar o quanto mais rápido, melhor, né? E a China, de uma forma geral, é o principal parceiro comercial do Brasil, né? E o país recentemente autorizou a abertura de mercado para a produção de sorgo brasileiro. Como é que isso impacta a gente por aqui, Paulo? Então, tanto o milho como o sorgo são muito recentes, né? O protocolo fitossanitário de milho foi aprovado em 2022 e já no final do ano de 2022 começaram as primeiras cargas. E durante o ano passado, o milho brasileiro teve como seu principal destino, a exemplo do que acontece com a soja, foi a China. E esse ano, embora a coisa está acontecendo um pouco mais lento, a China ainda tem uma relevância importante na destinação do nosso milho. E outro ponto foi bastante importante que a gente teve nesse workshop lá e foi discutido, foi sobre a qualidade do milho brasileiro que chegou lá. Para os chineses, aqueles que consomem o nosso produto, industrializam ele, eles reconhecem e verbalizam isso abertamente sobre a boa qualidade que eles reconhecem da nossa produção.
até a preferência pelo nosso milho em relação a outros milhos de outras origens que eles recebem. E quanto ao sorgo, que foi liberado agora, o protocolo fitossanitário, a gente espera que em 8 ou 10 meses comecem as exportações. E isso abre uma perspectiva muito boa para os agricultores brasileiros, porque é um país que consome bastante sorgo, importa da Austrália, importa lá dos Estados Unidos. Eles consomem não só para a produção de rações, mas também para a produção de uma bebida alcoólica bastante popular lá na China. E o nosso sorgo, ele, com essa possibilidade de ser exportado para a China, ele passa a ser uma opção também para o agricultor, principalmente para aqueles que perderam a janela ideal do milho ou que estão numa região climática mais problemática. O sorgo ele é mais rústico, ele é um investimento um pouco mais baixo do que o milho para se fazer, portanto, ele passa a ser uma opção interessante nessa questão da rotação de cultura, uma cultura que passa a ser também economicamente interessante a partir desse momento da liberação de exportação para a China. Lembrando que o Brasil é o 3º ou 4º maior produtor mundial de sorgo, e ainda temos um potencial enorme de produção de sorgo no país inteiro. Hoje produzimos em torno de 5 milhões de toneladas, mas nós podemos facilmente multiplicar isso algumas vezes nos próximos anos, desde que a gente tenha essa questão das exportações e também a transformação do sorgo para etanol. Isso é possível ser feito. Algumas usinas no Brasil já podem processar sorgo com o objetivo de produção de etanol. Isso continue acontecendo no ritmo que vem. Então, a gente está bastante otimista, né, no aspecto do sorgo também, Kelly. Paulo, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais subiu a estimativa de exportação de milho em dezembro, né? Como é que o setor lida com os desafios logísticos e atrasos nos portos, hein? Então, Kelly, esse é o principal problema nosso, talvez, na produção de milho, porque a maior parte da produção ela vem do milho de segunda safra, que antigamente a gente chamava de safrinha, né? Essa safrinha hoje corresponde em torno de 100 milhões de toneladas por ano. E ela é colhida normalmente atrás da soja. Então, quem chega primeiro aos silos, lá aos armazéns, aos secadores, é a soja. E a soja vale por tonelada o dobro do preço do milho. O milho, quando ele entra no mercado, ele entra produzindo pelo menos o dobro do volume por hectare que a soja tem, valendo metade do preço da soja. Então, o custo logístico para o milho é extremamente impactante. E quando a gente fala de infraestrutura, nós estamos falando de portos, como você cita, mas também de rodovias, hidrovias e principalmente de armazenagem. Então, a armazenagem é um local onde a gente vai processar esse grão, secar, limpar e depois armazenar. Nós temos uma deficiência enorme no Brasil. Nós temos aí em torno de 120 milhões de toneladas de déficit da capacidade de armazenagem de grãos. E isso tem sido agravado a todo ano, porque a capacidade de armazenagem ela não acompanha o ritmo de crescimento da produção brasileira de grãos. Então, todo ano, em média, o Brasil cresce em torno de 10 milhões de toneladas na sua produção. E a armazenagem vem crescendo 5 milhões. Então, em média, nós temos um déficit crescendo 5 milhões de toneladas todos os anos. E para isso ser rompido, precisamos de investimento, de armazenagem, principalmente dentro das propriedades, porque somente 15% da nossa capacidade estática de armazenagem no Brasil está dentro das fazendas, né? E isso é muito pouco. Se você pegar, por exemplo, a referência dos Estados Unidos, que tem muito porto, tem muita rodovia, tem hidrovias funcionando muito bem, eles têm capacidade de armazenar mais do que uma safra inteira e mais da metade daquela capacidade de armazenagem está dentro das fazendas, que é o local ideal para você processar, é mais econômico, é mais racional e você consegue escoar essa produção ao longo do ano de uma forma mais adequada.
E os portos, a gente também compete com os corredores de exportação da soja, né? O milho começou a ser exportado depois que a soja. Então, a gente tem um histórico da produção de milho, lá quando a gente fundou a Abramilho, que basicamente nós produzíamos em torno de 50 milhões de toneladas e quase nada exportado, né? Era muito pouco exportado. De lá para cá, a gente subiu, chegamos a 130 milhões de toneladas de produção e temos um potencial de duplicar essa produção, em função das características de clima e tipo de produtor e também pelo crescimento das usinas de etanol nas fronteiras agrícolas. Então, isso faz com que nós tenhamos esse potencial enorme e que ainda nós não conseguimos desenvolver todo esse potencial em função, basicamente, desses aspectos relacionados à infraestrutura. Então, para quebrar isso, temos que investir. Para investir, o PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, ele precisa ser mais robusto e menos burocrático. Hoje, para você conseguir um financiamento de armazenagem para dentro da propriedade, é muito difícil, muito moroso, muito burocrático. Nós precisamos romper esse ciclo, porque não tendo armazém, há mais custo para o produtor, há uma desvalorização da sua produção, isso cria um ciclo negativo na sua economia, porque tira a renda dele, tirando renda, fica mais difícil ainda ele poder investir tanto em maquinário como também, obviamente, em armazéns. Então, para quebrar isso, a única forma é estimular a armazenagem dentro da fazenda. O Brasil precisa Kelly, olhar. Eu queria te falar assim, uma visão de médio e longo prazo, né, que nós da Abramilho temos sobre o potencial da produção de milho, e sorgo está associado a isso também como uma alternativa positiva e não competitiva em relação ao milho. Nós não entendemos que o sorgo vá competir por área com o milho, mas ele complementa. Então, o Brasil ele produz milho o ano todo em todos os municípios do Brasil, né? Então, ele tem essa característica diferente da soja, que não estão em todos os municípios. O milho ele está em todos os municípios, em todo o tamanho de propriedade e com todo o nível de tecnologia possível, seja de baixa tecnologia até a mais alta tecnologia. Então, nós temos a possibilidade de produzir milho de qualidade nesse território nacional inteiro. Esse milho pode ser produzido por propriedades familiares, pode ser consumido, inclusive, dentro da própria propriedade. Em muitos casos isso é feito, desde o consumo humano ou para a transformação na cadeia da proteína animal. E isso nos dá um otimismo que, uma vez nós continuarmos tendo acesso às biotecnologias que trazem ganhos de produtividade, redução de custo, ganho também sobre o impacto no meio ambiente, que a gente continue tendo as usinas de etanol consumindo, e na previsão lá da UNEM, do Nolasco, que essas usinas daqui 10 anos vão estar consumindo em torno de 40 milhões de toneladas de milho, a nós melhorando a nossa infraestrutura e principalmente a armazenagem, e cuidando basicamente do que é geral impacta todo mundo, que é uma segurança jurídica adequada, aí eu falo especificamente marco temporal, direito à propriedade, uma estabilidade econômica, e hoje nós estamos vendo justamente um pouco o diverso disso, né? Uma oscilação enorme de câmbio e tudo mais, e uma reforma tributária que não onere a cadeia como um todo. Isso nos tornará o país do milho no futuro. Então, a gente acredita, e lá no Mato Grosso é um exemplo disso, onde a produção de milho já é maior do que foi já no ano passado, na colheita consolidada, maior do que a produção de soja. Embora a soja tenha uma imagem bastante positiva de puxar a cadeia, as exportações e tudo mais, o milho vai contribuir com isso. E na medida que nós também utilizarmos mais milho na cadeia industrial, porque o milho hoje a gente utiliza basicamente para rações, né, produção de rações e transformação, obviamente, em proteína animal, que é muito bom. Mais de 70% do nosso milho fica no Brasil agregando valor.
então o excedente exportável em torno de 30%, mas nós temos também milho com características industriais que poderiam ser melhor explorados no Brasil. Por exemplo, o milho ele pode produzir em torno de 700 coprodutos diferentes. E aí vai desde componentes que vão para a produção de papel, para cosméticos, para medicamentos, até para lubrificação de perfuração de petróleo, você utiliza componentes de milho, plástico biodegradável, enfim, é uma infinidade enorme de utilidades a partir do milho, que à medida que o Brasil avança nesse aspecto, vai consolidar, inclusive, a nossa produção. Então, é uma relação positiva, essa relação. É uma relação muito positiva, né, Paulo? Mas que precisa realmente de apoio para a infraestrutura, como você citou, para continuar forte e crescendo como o país necessita. Paulo, foi muito importante te ouvir, ter uma dimensão do setor, né, acompanhar e, claro, a gente segue torcendo para que 2025 seja muito melhor, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, bom ano para todos aí. Igualmente, um abraço para todo mundo da Abramilho. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.